Capítulo 2. Não foi nada demais, murmurou Nikitos, nitidamente irritado com o assunto. E eu estava atônita. Achei que Nikitos jamais se permitiria amar. Não quando via o amor como uma fraqueza e uma arma a ser usada contra ele. Exatamente como eu pretendia fazer. Mas não sabia que ele era de fato incapaz de experimentar o sentimento. Fiquei chocada por ele ter feito aquilo consigo mesmo, embora seus motivos sejam compreensíveis depois de tudo pelo que passou. Ao mesmo tempo, não conseguia entender como ele era. Você se importa com os outros? Observei sacudindo a cabeça confusa. Sei que se importa. Como? Gostar e amar são coisas muito diferentes, declarou Nikitos. Não sou incapaz de gostar e de me importar com as pessoas. A Cárdia simplesmente não consegue me influenciar, o que seria de imaginar que todos os primordiais devessem fazer. Colles, por exemplo, murmurei, passando a mão no peito, onde as brasas permaneciam imperturbadas, mas o meu coração estava apertado por causa de Nikitos. Olhei para Holland, que havia ficado em silêncio, e a irritação tomou conta de mim. Você não podia ter me dado nenhuma pista de que não havia necessidade de todo aquele treinamento? Há muita coisa que eu não posso fazer ou dizer, respondeu Holland calmamente. Ou não podia. Eu sabia disso. As regras. Ainda assim era muito irritante, pigarreei. Então, como perguntei antes, quanto tempo restará o plano mortal? É difícil saber ao certo, admitiu Holland. O que você conhece como a devastação no plano mortal transformou as terras sombrias no que são agora. Mas não aconteceria da mesma forma com o restante do Eliseu. Somente agora ela começou a se espalhar para além dessas terras. Levaria mais tempo para o Eliseu sofrer os efeitos verdadeiramente desastrosos, mas o plano mortal teria 1 ano, talvez 2 ou 3, com sorte. No entanto, não seria fácil sobreviver a uma catástrofe dessas. Se é que alguém ia querer sobreviver a uma catástrofe dessas. A imagem do Cooper voltou à minha mente. A família toda deitada naquela cama, como deviam ter feito tantas vezes antes. Eles já estavam morrendo de fome lentamente, e milhares de pessoas teriam o mesmo fim quando toda a vegetação secasse e todo o gado morresse. A fome e a doença seriam horríveis, levando à guerra e mais violência. O pânico brotou no meu peito quando pensei no povo de Lassânia, na minha meia-irmã Ezra, em Marisol e nas Damas da Misericórdia, que faziam tudo ao seu alcance para evitar que as crianças fossem vítimas do pior tipo de gente. Então pensei na família Massey e em todos os homens e mulheres que trabalhavam nos arredores de Lassânia. Inúmeras pessoas que não teriam a menor chance, nenhuma. Não podemos avisá-los? Perguntei a Holland com o coração apertado. Se fizermos isso, talvez Ezra possa trabalhar para... A rainha Esméria já começou a implementar mudanças muito necessárias em Lassânia, interrompeu Holland. Arfei. Rainha? Um sorriso afetuoso surgiu em seus lábios quando ele confirmou com a cabeça. E ela se casou? Sussurrei esperançosa. Com Marisol? Sim. Ela assumiu o trono pouco depois de você ter sido trazida para as Terras Sombrias. Fechei os olhos para conter as lágrimas de alívio. Ezra fez o que lhe pedi. Destronou minha mãe. Deuses, eu daria todo o dinheiro do mundo para ver a cara dela. Com uma risada abafada, abri os olhos e me deparei com Nikitos, me observando daquele seu jeito atento e intenso. Como ela fez isso? Será que minha... Parei de falar. Nada disso importava no momento. Preciso avisá-la. Não acho que seja uma boa ideia, protestou Nikitos. E eu não perguntei nada a você. Disparei antes de conseguir me conter. Ele continuou me encarando, parecendo não se incomodar nem um pouco com a minha resposta. Às vezes, é melhor não saber se ou quando o fim está próximo, aconselhou Penélope. Você não me disse que conhecimento é poder? Questionei. Às vezes, sim, reiterou ela, mas quando não é o caso, tudo o que faz é causar dor e sofrimento. E medo. Holland abaixou o tom de voz, como quando me confortou, depois que voltei da primeira sessão com as amantes de Jade. De pé ali, eu estremeci. A verdade não vai ajudar em nada, só vai provocar pânico. Se eu tinha aprendido alguma coisa, era que a verdade levava a uma escolha. E agora que sabia a verdade sobre tantas coisas, eu tinha várias escolhas a fazer. Me esconder e ser protegida?
Não dá atenção ao que iria acontecer com o plano mortal e com Eliseu? Viver sem objetivo até morrer? Ou lutar? Então eu me virei para Roland, que estava olhando para mim, como se estivesse prestes a me dar uma adaga para treinar. Tem mais uma coisa, acrescentou Penélope. Uma maneira de ajudá-la, ao menos temporariamente. Ela engoliu em seco, me encarando. Se descobrirem o que você carrega dentro de si, alguém pode tentar sequestrá-la. Não só o Collis, mas posso ajudar a evitar que isso aconteça. Pode? Com um feitiço? Presumiu Nikitos, inclinando a cabeça. Não conheço nada que possa ser colocado em alguém para evitar algo do tipo. Você não teria como saber, não é mesmo? Não como primordial da morte. Penélope abriu um sorriso. Só que eu não sou apenas a deusa da lealdade e do dever, mas também da sabedoria. Ou seja, disse Nikitos com um sorriso surgindo nos lábios, você sabe mais do que eu, que deveria ficar de boca fechada. Os olhos de Penélope brilharam sob a luz das estrelas. Exatamente. Alguns minutos depois, estava sentada no estrado com um homem. Aquele que vi no corredor com Penélope quando chegou, rabiscando minha pele. Ele se sentou ao meu lado, de cabeça baixa, enquanto escrevia uma série de letras irreconhecíveis no meu braço com a tinta preta. E os cabelos escondiam o seu rosto. Ele começou do lado direito, desenhando as letras ao redor do meu pulso. Já tinha completado umas 3 linhas. Quando inclinei o corpo para trás e semicerrei os olhos, as letras se pareceram com desenhos. E o desenho me fez lembrar de algemas. Eles vão desaparecer? Perguntei. Assim que eu terminar, respondeu o homem, enquanto o leve toque do pincel fazia cócegas na minha pele. A única coisa que eu sabia a seu respeito era que ele era um Victor. Um ser não exatamente mortal, nascido para proteger alguém importante ou precursor de uma grande mudança. Mas os deuses primordiais e alguns deuses poderosos serão capazes de sentir o feitiço. Falando em primordiais, Nikito estava postado de perto dele, perto até demais. Ele estava praticamente fungando no pescoço do homem. Como isso vai funcionar? Nikitos quis saber. Impedindo que ela seja levada à força do lugar em que o feitiço for colocado, explicou ele, inclinando a cabeça ao concluir mais uma linha. As rugas profundas do rosto queimado de sol acrescentavam uma beleza rude às suas feições. Se alguém tentar, o feitiço vai agir em resposta. Arqueei as sobrancelhas. Como? Perguntei. Com um raio de energia tão doloroso quanto o golpe de éter direto no peito, respondeu o homem, capaz de nocautear até mesmo um primordial e continuar derrubando-o em caso ele se levante e tente outra vez. Ótimo. Seus olhos azuis encontraram os meus enquanto ele sorriu. E como você ficou sabendo desse feitiço? Prosseguiu Nikitos. Vi um deus das planícies de Tai aplicando-o outra vez, confidenciou ele, referindo-se à corte da primordial Kila. Só não sabia o que as letras fariam pelo mortal. Penélope conhecia o significado das letras e como elas funcionavam. Cada letra formava um símbolo de proteção alimentado por essência. Fiquei imaginando se eram como os feitiços de proteção que Nikitos havia feito para proteger minha família. De repente me ocorreu que pode ter sido alguém como aquele homem, outro Victor, que tinha dado a eles o conhecimento sobre como matar um primordial. Algo que nenhum mortal deveria saber. Fazia sentido que um membro da minha família tivesse sido guiado por alguém ciente do seu propósito. O feitiço apenas a impede de ser levada. Ele colocou meu braço direto no meu colo e pegou o esquerdo. E a única maneira de anular o feitiço é concordar em ir. Assenti, olhando de Nikitos para Roland. Ele estava parado de costas para nós, a alguns metros de distância, fingindo não saber o que estava acontecendo, embora deva ter sido esse o motivo de ele e Penélope terem trazido aquele homem. Obrigada por fazer isso, Ward. Falei me lembrando de ter ouvido Penélope chamá-lo assim quando eles chegaram. Na verdade, Ward é meu sobrenome, respondeu ele. Meu nome é Victor. Dei uma risada rápida e aguda. Você é um Victor chamado Victor? Ele é o Victor, corrigiu Penélope, sentada no meu lado do estrado, o primeiro. Ah, mordi o lábio. Quer dizer que eles foram nomeados em homenagem a você? Acho que sim. Ele não gosta muito disso, apontou Penélope. Victor abriu um sorriso. Dificulta um pouco a comunicação no Monte Loto quando há muitos Victors presentes e chamam meu nome, explicou.
Atrás dele, Nikitos deu um sorriso divertido. Pode levar algum tempo para que os outros se esqueçam de quem se tornaram e se lembrem de quem eram antes de renascerem. Outros? Observei Victor mergulhar o pincel no frasco de tinta que apoiava no joelho. Não sei como o objeto se mantinha equilibrado ali. Você se lembra das vidas que viveu? Eu me lembro de tudo. Porque ele foi o primeiro, acrescentou Penélope, antes que os destinos percebessem que seria mais fácil para eles não lembrar dos detalhes de suas vidas passadas. Olhei para Victor perplexa. Não conseguia imaginar como seria viver centenas de vidas e me lembrar de todas elas, de todas as experiências e pessoas que conheci, amei e perdi. E, ao que tudo indicava, eu tinha vivido. No meu peito subiu bruscamente uma tentativa de respirar fundo. Não funcionou muito bem. Nikito se aproximou de Victor, olhando para mim, e tive certeza que havia projetado os meus sentimentos. Pigarreei. Como foi que você acabou se tornando um primeiro Victor? Victor deu uma risada áspera. É uma história longa, complicada e menos interessante do que parece. Victor é humilde demais, Penélope entrou na conversa. Ele salvou a vida de alguém muito importante e pagou um preço alto por isso. Os destinos decidiram recompensá-lo e, mais tarde, perceberam que podiam oferecer ajuda sem comprometer o equilíbrio. O Victor não admitiu nada, e fiquei imaginando se ele de fato considerava aquilo uma recompensa. Tudo bem que ele era meio imortal, mas viver e morrer repetidamente também significava vivenciar inúmeras perdas. Pronto, anunciou Victor, abaixando minha mão ao lado da outra. A caligrafia dele era linda, mas tremia ao ver como os desenhos se pareciam com algemas. Terminei. Assim que ele falou, eu senti um latejar pungente na pele e um clarão explodiu. Perdi o fôlego assim que uma luz prateada fluiu pelos meus pulsos, iluminando cada letra até que ambas as faixas começassem a brilhar. O brilho pulsou 2 vezes e então se apagou. Não havia mais tinta nos meus pulsos. Voltei a atenção para Victor e Nikitos. Os olhos dele encontraram os meus. Não consigo ver o feitiço, mas consigo senti-lo, anunciou ele. Perfeito, disse Victor, levantando-se. Obrigada, agradeci, tocando na pele marcada sem sentir nada. Nikitos veio até onde Victor estava sentado antes. Obrigado por sua ajuda. O prazer foi meu. Victor fez uma reverência para Nikitos e outra para mim. Tome cuidado. Você também, respondi. A pele ao redor dos seus olhos deu uma leve enrugada quando Victor sorriu. Em seguida, ele virou e guardou o pincel e a tinta numa bolsinha. Vou esperar por vocês no corredor. Penélope assentiu, levantando-se enquanto eu observava Victor sair da sala. Não podemos demorar aqui. Ela olhou para o céu cinzento. Isso poderia ser visto como interferência, concluiu Nikitos, empertigando-se. Obrigada por responder à minha convocação, mesmo com tantos riscos envolvidos. Penélope abaixou o queixo enquanto eu me levantava. Gostaria de poder ajudar mais. Ela olhou para mim, com a simpatia estampada nas belas e delicadas feições do seu rosto. De verdade. O que você fez é mais do que suficiente. Cruzei os braços. Obrigada. Penélope deu um passo na direção de Nikitos e pegou pela mão para afastá-lo dali. Seus olhos cor de safira cintilaram sob a luz das estrelas conforme eu o encarava. Senti uma pontada de inveja. Poder tocar em Nikitos de um jeito tão simples e casual. Sarah, percebendo que Nikitos me observava atentamente enquanto Penélope falava com ele, me virei para Holland, que finalmente voltava a se aproximar. Senti um aperto na garganta. Guarda real ou destino, ele era uma das poucas pessoas na minha vida que me conheciam de verdade. Holland deu um sorriso rápido, pesaroso. Espero que não esteja com raiva de mim ou sinta que a enganei. Eu não podia te contar a verdade. Eu entendo. Uma expressão de dúvida surgiu naquele rosto que jamais exibira qualquer sinal de envelhecimento. É mesmo? Você não está com raiva? Eu ri. Holland me conhecia tão bem. Se estou aborrecida por não saber a verdade? Com certeza estou. Mas raiva? Dei de ombros. Há coisas muito piores para ficar com raiva no momento. Isso é verdade. Um bom tempo se passou. Não desista, Sarah. Não vou. E não ia mesmo.
Ainda mais porque a essa altura eu não sabia muito bem o que havia sobrado para desistir. Ótimo. Holland então abaixou a voz. Não sei se Nikitos ouviu o que ele disse em seguida, pois Penélope tinha conseguido levá-lo para perto da porta. Sabe aquele fio que desprendeu de todos os outros fios possíveis que trançaram o curso da sua vida? Foi inesperado, imprevisível. O destino não está escrito em carne e sangue. Pode ser tão inconstante quanto seus pensamentos, seu coração. Ele fez uma pausa e olhou para Nikitos. E o dele. Comecei a rir de novo, mas não durou muito. É claro, o destino pode ser tão errático quanto a mente e o coração. As palavras arranharam minha garganta, mas não nesse caso. Não com o coração dele. Você sabe disso. O amor é poderoso, Serafina. Holland levantou a mão até o meu rosto e o toque era carregado de uma energia que não existia antes. Mais do que até mesmo os Arai podiam imaginar. Franzi o senho. Eu poderia apostar que o amor era tudo isso o que diziam, mas Nikitos havia removido fisicamente a parte de si que era capaz de amar. Então eu não fazia ideia do que Victor estava falando, o que não era nenhuma novidade. Dei um suspiro trêmulo. Vou ver você outra vez? Quis saber. Não posso responder sua pergunta, disse ele. Quando ameacei retrucar, ele acrescentou rapidamente. Mas o que posso dizer é algo que já sabe. O que você passou a vida inteira se preparando para se tornar? Para que eu a treinei? Não foi uma perda de tempo. Os olhos escuros e brilhantes dele encararam os meus. Você é a fraqueza dele. Faça-o se apaixonar. Torne-se sua fraqueza. Acabe com ele. Não Nikitos. Collis. Eu era uma arma destinada a ser usada contra Collis. Esse era o meu verdadeiro destino. O que eu não sabia era se isso significava que Collis conheceria como Sotória, o que já me tornaria sua fraqueza, ou se possuir a alma dela tornaria mais fácil seduzi-lo. Senti o estômago revirar. A ideia de seduzir Collis me dava vontade de vomitar. Eu não queria ter que passar por isso. Em que está pensando? Eu me sobressaltei ao ouvir a voz de Nikitos. Estava tão perdida em pensamentos que nem percebi que ele me levava até o seu escritório. Eu realmente precisava prestar mais atenção aos meus arredores. Afastei algumas mechas de cabelo do rosto e senti meu estômago revirar por um motivo bem diferente quando olhei para ele. Nikitos estava parado diante das portas fechadas, vestindo uma camisa branca larga e calça preta, me fazendo lembrar de Ash, rústico e celestial ao mesmo tempo. Uma certa selvageria sobre a aparente calma, mas agora ele era Nikitos, não Ash. Ele jamais seria Ash para mim outra vez. Estou pensando em um monte de coisas, admiti. E havia muito em que pensar. Collis, suas criações e o que ele queria. Nikitos e o que fizera a si mesmo. Ezra, seu casamento com Marisol e a tomada da coroa. Eu, a descoberta de que causara a morte do meu padrasto acidentalmente e o que estava por vir. Holland e o que ele me contou antes de partir. Nikitos continuou me observando enquanto passava pelas estantes vazias ao longo da parede. Fiquei imaginando se já tinha havido algum objeto naquelas prateleiras. Decoração, souvenirs. Ele se sentou na beira do sofá, sem deixar de olhar para mim, nem um segundo. Era estranho estar numa posição em que eu ficava mais alta que ele. Não consigo nem imaginar o que deve estar passando pela sua cabeça, disse ele enfim. Mas você passou da raiva para a tristeza, uma dor pungente e amarga. Retestei os ombros e olhei de cara feia para ele. Não leia as minhas emoções. É difícil não ler, você projeta bastante, lembrou-me ele. Toda hora, estava projetando demais na sala do trono. Bem, então parece que você vai ter que descobrir como bloqueá-las. O vislumbre de um sorriso surgiu em seus lábios, mas desapareceu rapidamente, e senti um aperto no peito ao me lembrar do que ele havia feito. Quando foi que você removeu essa tal de Cárdia? Perguntei. Há algum tempo. Olhei fixamente para ele. O que você considera algum tempo? Algum tempo, repetiu ele. Que resposta mais evasiva. É que não importa quando fiz, apenas fiz. Encarei Nikito sem saber por que ele estava sendo tão reservado. Ninguém mais sabe, além de Maia? Ele concordou com a cabeça. Só ela e Nectas. Nenhum dos dois vai abrir a boca a respeito. Eu não conhecia o primordial, mas levando em conta como Nectas e Nikitos eram amigos,
Não duvidava nem um pouco de que o Dragontino guardasse o segredo. Doeu? E não me diga que não foi nada demais. Sei que não é verdade. Nikitos ficou em silêncio por um tempo. A cárdia é uma pequena parte da alma, intangível. Seria de imaginar que algo invisível não pudesse causar tanta dor. Mas foi como se meu peito inteiro tivesse sido aberto e meu coração arrancado pelas garras e dentes de um Dakai, relatou ele entediado. Quase perdi a consciência, e se estivesse fraco, provavelmente teria entrado em hibernação. Hibernação. O sono profundo dos deuses e primordiais. Apertei o punho contra o peito horrorizada. Por que você fez isso? Perguntei, apesar de já saber. Eu vi o que a perda do amor fez ao meu pai e no que transformou meu tio, respondeu ele. Eu me recusei a repetir esses erros ou colocar outras pessoas em perigo graças ao meu sentimento por elas. Senti um nó na garganta e demorei um momento para recuperar a voz. Sinto muito. Ele alongou o pescoço de um lado para o outro. Pois não devia. Eu me importo mais por não poder amar e acredito que me importar com as pessoas é muito mais importante do que amar apenas uma delas. Você tem razão, sussurrei. De certa forma, o cuidado e a gentileza eram mais genuínos sem amor. Mas continuei triste mesmo assim. Não deveríamos todos ter a chance de sentir amor por outra pessoa, seja lá como for? Menos Collis e Tavius. Nenhum dos dois merecia isso. Sobre o que Holland estava falando com você? Perguntou Nikitos. Nada importante. De jeito nenhum revelaria aquilo a ele. Olhei para a escrivaninha conforme esfregava os pulsos, sem sentir o feitiço. Uma luminária estreita lançava uma luz tênue sobre a superfície vazia. Alguns minutos se passaram e pude sentir o olhar dele em mim, me observando e provavelmente vendo demais. O que vamos fazer? É uma boa pergunta, observou ele respirando fundo. Vamos seguir com nossos planos. Enquanto isso, tenho certeza de que receberei convidados. Visitantes indesejados? Ele assentiu. Deuses, talvez até primordiais. Todos devem estar curiosos sobre o que sentiram quando você acendeu o Bel. Apertei os lábios e comecei a andar diante das prateleiras vazias. E aposto que devo continuar escondida, certo? Sei que não gosta de se esconder. Bufei. Como foi que você adivinhou? Eu também não gosto, admitiu Nikitos. Eu o encarei incrédula, e ele franziu o senho. Mas eles vão acabar vendo você, e mesmo com o feitiço, é melhor realizar a coroação antes que isso aconteça. E se não conseguirmos fazer isso? Ninguém vai acreditar que sua chegada às Terras Sombrias como minha consorte e a reverberação de poder que sentiram foram mera coincidência. Até porque esse poder desconhecido foi sentido primeiro no plano mortal, explicou ele, referindo-se a quando eu trouxe Marisol de volta à vida, e menos ainda no momento em que a conhecerem. Eles vão sentir a aura do éter em você. Se não fosse pela ascensão de Bel, eles poderiam até achar que você é uma semideusa. Agora o que vão se perguntar é o que exatamente você é.